Domingo passado, nós falamos aqui, pregamos aqui, baseado em Romanos capítulo 3, e ali informa que a salvação é quando Deus nos aceita. Então, quando Deus nos aceita, nós somos salvos. E Ele nos aceita não pelas obras que nós praticamos, não pelo que nós fazemos, mas Ele nos aceita pela obra praticada por Jesus Cristo, correto? Então nós somos salvos pela graça, por aquilo que Jesus Cristo fez, não é pelo que nós fazemos. Então quando nós aceitamos o que Jesus fez pela fé, ou seja, eu creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar, Ele morreu lá por causa dos meus pecados, diz então eu sou salvo. É simples, é tão simples que as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, e colocam um monte de coisa a mais, mas não precisa, a salvação é isso. Mas fica uma pergunta, ou algumas perguntas: onde ficam as obras? Tá? Elas são importantes? As obras que nós fazemos têm alguma influência na nossa vida? E tem outras questões. Eu acredito que o texto que nós vamos usar como reflexão para a meditação desta noite vai nos ajudar um pouco a entender isso. Gálatas capítulo 6, abra a sua Bíblia, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, pode ligar, modo silencioso, não vai ficar navegando aí na hora do culto, na internet, nada disso, mas vai ler a sua Bíblia. E eu gostaria que durante a mensagem você estivesse consultando. Dentro do possível eu vou colocar alguns textos aqui, mas você vai ser solicitado a ler também na sua Bíblia. Então, Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 10, diz assim: abriu sua Bíblia? Todos abriram? Celular acionado, o aplicativo da Bíblia? Ok. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, e vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe com as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Amém ou não é amém? Concorda ou não concorda? Se concorda, diga amém. Amém. Que bom que você concorda. Então a mensagem vai fluir porque você acredita nela. Bom, vamos aqui entender esse texto. Paulo escreveu aos Gálatas e ele escreveu se defendendo que o ministério dele estava sendo atacado, né? Todo pastor é atacado, né? Então Paulo também foi muito atacado no seu ministério. Ele escreveu defendendo, mas tinha um grupo que ia por trás, dizendo que Paulo prega, não é bem assim, vocês têm que cumprir a lei é mais importante, e destruía tudo que é a mensagem do Evangelho. E Paulo então se defende, e Paulo começa a dizer: gente,
A lei, as obras é importante, mas a graça é mais importante. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, transformar a nossa vida, porque a lei ou as obras sem essa transformação não valem muita coisa não. Então Paulo fala aqui para os cristãos da responsabilidade com que nós fazemos, mas principalmente a responsabilidade para com o outro, para com o próximo. Mas antes de refletir nesse capítulo 6, eu queria levar vocês para o capítulo 5. Veja na sua Bíblia o capítulo 5. No esboço, eu coloquei um título só para direcionar, dizendo assim: plantamos a semente que temos. Tá? Nosso tema é, que nós colhemos o que nós plantamos, a lei da semeadura, como muitos sabem, mas nós só vamos conseguir plantar o que nós temos. Se você não tem semente, você não vai plantar. Se você tem uma semente ruim, vai plantar uma semente ruim. Então anote aí: plantamos a semente que temos. Que semente você tem? Ou seja, semear é fazer alguma coisa, alguma obra. Agora, você não pode dar o que você não tem. Você não pode semear a semente que você não tem. Então, no capítulo 5, Paulo fala daquilo, da semente, eu vou chamar assim, da semente que o Espírito Santo coloca em nossa vida, ou seja, as virtudes essenciais para a vida. Então, Gálatas 5, 22, eu vou ler até o 25, já pregamos sobre esse texto, fruto do Espírito, mas vamos ler novamente. Abriu sua Bíblia? Gálatas 5, 22, 20 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a lei não condena isso não. E ele continua no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha que interessante. Diz que Deus prepara o terreno do nosso coração. O Espírito Santo vem e Ele coloca em nós as virtudes do Espírito Santo. Então, as virtudes, só coloquei aqui para reforçar: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diz que os que são de Cristo, que têm o Espírito Santo, têm isso. Ou seja, essas qualidades não são algo que nós produzimos. Você não vai dizer: eu quero ser uma pessoa amável, eu quero ser uma pessoa de amor, eu quero ser uma pessoa de alegria, eu quero ser uma pessoa de paz. Não, nesse contexto aqui, é o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. É uma obra do Espírito Santo na sua vida, que quando você recebeu Jesus Cristo, aceitou Jesus, o Espírito Santo fez e colocou isso. Ou seja, são virtudes desenvolvidas no seu relacionamento com Deus. Agora, nesse relacionamento que nós temos com Deus, que nós desenvolvemos com Deus, que religião é se relacionar com Deus. Interessante, ele começa a nos cobrar. Ele diz: espera aí, você não pode agir dessa maneira. Mas ele nos dá força também para nós agirmos daquela maneira. Ou seja, ele nos leva a uma vida santificada. Olha só, se você que tem Jesus no coração, aceitou o sacrifício de Jesus, se você tem o Espírito Santo, quando você faz algo errado, o que acontece? Não tem uma vozinha lá dentro dizendo: meu, isso não. A consciência pesa, não pesa? Dói lá dentro.
Talvez em épocas anteriores, isso não tem nada. Talvez alguns façam coisa errada e dizem, isso não tem nada, isso é normal na vida. Opa, sinal que não há um Deus na sua vida, que não há um Espírito Santo na sua vida, cutucando você, mexendo com você. Então, quando você é um cristão autêntico, real, verdadeiro, um seguidor de Jesus, o Espírito Santo está na sua vida, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo mexe com você, ele está dizendo, olha, você não pode viver dessa maneira, eu estou habitando em sua vida. Aí o Espírito Santo nos incomoda. Aí nós temos uma parte que nós temos que fazer. O versículo 24, ele vai dizer exatamente isso aqui, olha, que nós temos que tomar uma decisão de crucificar a carne. Vou ler. Os que pertencem, está aqui, vamos ler juntos. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Interessante, é diferente aqui. Eu crucifiquei a carne, é diferente da crucificação de Jesus. John Stott, um grande pregador e pastor, ele diz que a crucificação que Paulo está falando aqui nesse trecho, não é a mesma que ele fala em outras passagens, que diz que nós estamos crucificados com Cristo, pela união na fé com Ele. Aqui, nós tomamos a medida de sermos crucificados. E é interessante, nós fazemos escolhas, nós dizemos assim, eu vou crucificar as coisas da carne na minha vida, eu não quero isso na minha vida. Mas quais são as coisas da carne que ele coloca como exemplo? Olha só, imoralidade sexual, isso lá nos versículos anteriores. Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. É você que tem que dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Aí você está crucificando. Você tem que olhar para essas coisas e Deus, eu não quero isso na minha vida. Deus, tira isso da minha vida. Você dizendo, Deus, eu quero crucificar isso. E fazer isso não é fácil. Talvez muitas dessas coisas, dessas obras da carne aqui, para alguns seja tranquilo, mas para outros é muito difícil. É realmente um sacrifício. Mas Jesus disse, olha, eu vou ajudar você a carregar esse fardo, eu vou caminhar com vocês. E no versículo 25, então ele diz que o que recebemos do Espírito Santo, traz certa responsabilidade para nós. Olha só o que ele diz. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, se ele está em sua vida, se você é guiado pelo Espírito Santo, versículo 18 vai falar sobre isso. Se você vive pelo Espírito Santo, como diz o versículo 25, ele diz, você tem que andar pelo Espírito Santo, ou seja, aquelas obras não podem fazer parte da sua vida, porque há um Deus na sua vida, o Espírito Santo. E o Espírito Santo toma iniciativa. Ele começa a incomodar a você e ele também expressa seus desejos contra essas obras da carne. O Espírito Santo vai dizer, olha, isso não concordo. Esses desejos que você tem não fazem parte. Você tem que buscar desejos espirituais, desejos santos, desejos celestiais. E o Espírito Santo começa a exercer, como alguns dizem, uma pressão gentil sobre você. E você tem que ceder. Você tem que dizer, Espírito Santo, controla a minha vida. Eu não consigo dominar esses desejos, está muito forte, me ajude. Agora, é um grande erro supor que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e você passivamente diz, agora o Espírito Santo controla a minha vida, eu não preciso fazer mais nada. Não, você não vai entregar a direção e você não vai fazer mais nada.
Ou seja, você tem que andar e ser ativo. E você tem que decidir esse caminho. Você tem que decidir obedecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo faz a parte dele, mas você faz a sua parte. Você tem que dizer: eu não quero isso na minha vida, eu crucifico isso, eu tiro isso da minha vida. Aí você vive isso. Agora você é um cristão santificado. Você crucificou as obras da carne na sua vida. Aí Paulo faz um alerta. Isso envolve humildade. Você não pode se sentir orgulhoso. No versículo 26 ele diz o seguinte: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, você alcançou essa santidade, você está vivendo disso. Agora você não pode considerar que você seja superior aos outros. Não, eu tenho uma vida de santidade. Eu vou usar uma expressão aqui que talvez seja melhor do que eu sinto. Eu sinto ojeriza quando ouço crentes se achando superior a pessoa de outras igrejas ou de outras denominações. Olha, nós somos melhores. E como desprezando os outros. Isso é presunção. Aí é o grande perigo. As virtudes trazem perigos também. E Paulo menciona aqui 3 perigos. A presunção, não sejais presunçosos. Presunção é você julgar pela aparência. E você se julgar pela aparência. Todo mundo acha que eu estou aqui em cima, cantando bonito, que eu estou aqui pregando, falando, mas ninguém sabe o que está na minha vida. Então deixa para lá, gente, olha, eu sou o que eu estou aqui em cima. Ah, eu sou aquilo que está ali na igreja, na recepção, eu sou aquilo que está lá, mas fora daqui não, isso é presunção. Ele diz: por favor, não sejam presunçosos. Ele diz: cuidado com a provocação, provocando uns aos outros, ou seja, não fique provocando o outro, porque o outro é inferior, porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro daquela igreja, o outro daquela religião. Não, não provoque. Não, eu sou superior e agora eu começo a provocar os outros. Ele diz que tem um outro perigo que corre, de inveja. Ah, eu tenho inveja de fulano, eu quero ser como fulano. Ele diz: cuidado, cuidado. Um crente que tem inveja do outro. E a pergunta que eu faço é: o que você então tem por dentro? Quais são as atitudes do Espírito Santo que estão sendo desenvolvidas em sua vida? Ele dá o fruto, mas você tem que estar alerta para que você não faça disso um pecado. Porque é isso que você vai plantar. Mas interessante, essa semente plantada pelo Espírito Santo dentro de nós, ela tem que refletir no relacionamento para com as pessoas, tá? Não é só para você, é no relacionamento para com as pessoas. Anote aí: a semente semeamos na vida do outro. Eu jogo uma semente na vida do outro. Eu tenho uma semente na minha vida, Deus me deu isso, agora eu preciso semear isso na vida de outra pessoa. Não fica só comigo. No meu relacionamento vai refletir isso, eu estou semeando. Aí agora vamos então para o capítulo 6, o versículo 1 e 2, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, agora vocês têm o fruto do Espírito Santo, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero chamar a atenção para 2 colocações nesse texto aqui. Primeira coisa que ele fala, que
nós somos surpreendidos com a falha dos outros. A nossa atitude nessa surpresa, isso já é uma semente que nós estamos semeando. Eu acho muito interessante que criança, quando comete uma falha, e na sua inocência fala para a mamãe: papai, eu fiz isso, e o papai e a mamãe vai de cima batendo, criou medo. Nunca mais ele vai falar uma coisa errada que fez para os pais, vai? Porque se falar, sabe que os pais vão reagir dessa maneira, não é isso? Percebe? Ele diz: olha, cuidado quando vocês forem surpreendidos com as falhas do próximo. Mas normalmente a gente fala assim: puxa, eu nunca imaginei que ele faria isso. Eu nunca imaginei que ela faria isso. Que surpresa, olha, eu estou surpreendido. E se afasta. E Paulo vai dizer então: se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós temos o fruto do Espírito Santo, ele diz que nós não devemos desprezar ou condenar o pecador, e nem denunciá-lo ao pastor, ou fazer mexericos sobre ele. Não, nós devemos, ele diz aqui, restaurar essa pessoa. Agora, restaurar não é ficar quieto quando ele apresenta ou ela apresenta uma falha. Se você sabe que o outro falhou e você ficou quieto, você pode estar dizendo para ele que, olha, tudo bem, não tem problema. Ele vai dizer: eu concordo com o seu erro. Eu concordo com o que você está fazendo, se você não fala o contrário. Se você não toma a iniciativa de ajudar. Se você não toma a iniciativa de dizer: olha, biblicamente o que você está fazendo está errado. Ele diz: mas tem que fazer isso com mansidão, tentando restaurá-lo. Isso é semear. Nesse contexto aqui, está falando de semeadura. Você está semeando isso. E Paulo até alerta: cuidado, quando você for ajudar, não ser tentado a cair no mesmo erro dele. Não é isto? Olha só, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado a fazer o que ele está fazendo de errado. E é interessante, essa palavra que usa aqui, restaurá-lo, ela pode ser usada, ela era usada, por exemplo, quando alguém quebrava um osso, que eles faziam aquelas talas e amarravam, colocando no lugar. É a mesma palavra usada para restauração. Ou quando eles eram pescadores, tinham uma rede que era rasgada, eles iam lá, faziam o conserto da rede, eles falavam: nós estamos restaurando essa rede também. Ou seja, se alguém quebrou, se alguém se rasgou, ou se alguém saiu fora dos padrões que Deus planejou, nós temos que agir para ajudar. E aqui nesse contexto está dizendo: isto é semear no Espírito. Mas a segunda coisa que eu chamo a atenção aqui, que é onde ele fala que nesse semear, nós temos que levar os fardos do próximo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Agora, cuidado. Não é você pecar com ele não, tá? Ele está pecando, eu vou pecar com ele para facilitar, para ajudar. Cuidado para que você não seja tentado. Senão ele vai te induzir a fazer isso. Levar o fardo é caminhar com ele.
dizendo: olha, você está errado, mas eu estou aqui junto de você. Isso que você está fazendo não é certo, mas eu estou aqui junto de você. Por quê? É um fardo pesado, porque vai ter momento que aquilo que ele está plantando, aquilo que está fazendo, vai trazer consequências para ele, e você vai ter que estar ajudando. E você vai estar ali caminhando com ele, percebe? A ideia é: não abandona. Porque o pecado vai machucar ele. Vai machucar ela. E se você é um cristão espiritual, você tem o Espírito Santo, os frutos, você vai precisar ajudar. E o que Paulo está dizendo, isso é semear para a vida. Ajudar o outro. Mas para isso, anote aí no seu esboço, ele continua. E eu coloco como lição, preparando o terreno do nosso coração. Você precisa preparar. Porque toda virtude, ela vai trazer perigo. Todos os dons trazem perigos. E o versículo 3 e 4 diz assim: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Percebe, ele está usando uma linguagem aqui de semeadura no contexto geral, tanto é que é chamado a lei da semeadura, essa passagem, usando a ideia de uma fazenda onde planta-se. E os meus assessores para essa área me informaram que quando o lavrador ou o agricultor vai iniciar o plantio em uma área que está totalmente ainda, que não foi plantada, preparada ao desmatamento, no sentido, bom sentido, por favor, né? Então, ou seja, a terra ainda está bruta. E precisa então fazer a correção do solo. O que eles fazem? Eles afrouxam, aram a terra. Eles tiram aquelas plantas que estavam lá originais, que vão competir com a planta que quer ser plantada, aplica lá os herbicidas para matar as ervas daninhas, e feito isso, então, faz a semeadura, esperando fazer uma colheita. E o processo vai se repetindo, mas nesse processo, o terreno precisa de manutenção. Porque quando você prepara e planta uma planta ali, surgirão algumas ervas características daquela plantação, que vai vir junto, então precisa ser corrigido o terreno, ou seja, precisa de manutenção do terreno, de correção constantemente, porque surgem plantas oportunistas, as ervas daninhas. A vida espiritual é assim também. Quando Jesus entrou no seu coração, quando o Espírito Santo entrou, ele restaurou o seu coração, ele revigorou, ele corrigiu, ele virou o seu coração, ele mexeu. Você foi quebrado e ele fez de novo. Ele adubou o seu coração, o Espírito Santo transformou a sua vida e você se tornou uma nova criatura. Você recebeu dons espirituais, você recebeu o dom de pregar, dom de cantar, dom de ensinar. Mas com esses dons vem responsabilidade, vem tentações. Eu prego, eu sou o grande pregador. Gente, eu sou o pregador, venham me ouvir. Eu sou o cantor e tanto, gente, olha só como eu canto bonito. Eu dou aula da Bíblia, ensino a Bíblia, olha, eu sou um expert na Bíblia, olha só, eu sei tudo da Bíblia. E vocês podem verificar que cada dom espiritual, a partir de fevereiro nós vamos estudar sobre isso aqui na nossa igreja, cada dom tem as suas virtudes e seus perigos. E a terra precisa ser feita uma manutenção, ou seja, nós temos que corrigir. O que está falhando na minha vida? Olha, eu estou pecando aqui, isso está acontecendo comigo.
Eu preciso fazer uma correção na minha vida. Então ele diz, olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu sou o cara. Engana-se a si mesmo. Ele está dizendo aqui que nós somos falhos. Todos nós falhamos. E nós temos que olhar para os nossos erros também. Aí ele diz, quando você for ajudar o outro a carregar a carga dele, você tem que ter noção que você também tem seus erros. Que você também precisa de ajuda. E é interessante, ele usa uma expressão, quando ele usa a expressão engana-se a si mesmo, essa expressão ela quer dizer iludir a mente. Você começa a fantasiar, você começa a ver certas coisas como se fosse realidade, quando não é. Você ilude sua mente. E você chega a um ponto de viver mentiras como se elas fossem verdadeiras. Então ele diz, olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, o quê? Engana-se a si mesmo. Aí ele recomenda, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Interessante, a palavra usada para examinar a si mesmo é provar. Provar a si mesmo. E a palavra provar é usada para provar um metal. Você extrai o ouro, você garimpa o ouro, depois você tem que provar o ouro, ou seja, derreter para tirar as impurezas. Então ele diz, olha para a sua vida, quais são as impurezas? Quando ele fala examine a si mesmo, ele está dizendo, olha, quais são as suas falhas? Quais são os seus erros? Aí diz, aí você vai poder se orgulhar, aí você vai dizer, puxa vida, eu realmente não sou nada. Eu tenho a missão de ajudar o outro, mas eu também tenho as minhas lutas, os meus problemas. Aí ele diz, olha, está vendo? Cada um deverá levar a própria carga. O outro você vai ter que ajudar, mas você tem a sua carga para levar também. Então cuidado, quando você está semeando, ajudando o outro, talvez você vai precisar que alguém ajude você também. Então não se sinta orgulhoso. Porque senão você não vai estar semeando as coisas espirituais. E quando você tem esse olhar sobre você mesmo, você examina os seus próprios falhas, quando você está ajudando o outro, você vai ajudar o outro com mansidão. Porque você vê que o outro tem a falha, mas você também tem a falha. Aí o apóstolo Paulo chama a atenção para aquilo que eu chamo, estou denominando aqui, 2 tipos diferentes de sementes. Anote aí, 2 tipos de semente. Anote no seu esboço. Enquanto isso eu vou beber uma água. Olha o que ele diz no versículo 8, 9 e 10. Está com a Bíblia aberta? Não vou projetar aqui não. Você vai abrir seu celular, tá, a Bíblia, aplicativo está aberto, diz assim: quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Percebe, ele fala aqui da semente da carne e da semente do Espírito.
E que semente você está semeando? Da carne ou do Espírito? Semente da carne, ele diz assim: quem semeia para a sua carne, colherá o quê? Destruição. Ou seja, eu vou semear aquilo que satisfaz a minha carne, essa semente. Ele diz, você vai colher destruição. E só para refrescar a memória nossa, Paulo diz lá nos versículos 19 e 21, quais são essas sementes da carne, ou obras da carne: imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Por favor, risque isso na sua Bíblia. Risca no sentido de não tirar fora, né? Mas de realçar na sua Bíblia. Imoralidade sexual, nem precisa explicar muito. Impurezas, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, ciumeiras. Ah, está com ciúme de fulano, cicrano. Isso é obra da carne. Acesso de raiva, eu estou com raiva. Ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra. E diz de coisas parecidas com essa. Diz, por favor, se você semear isso, vai colher destruição. Isso vai acabar com sua vida, vai acabar com seu ministério, vai acabar com seus relacionamentos. Geralmente nós olhamos só para os primeiros, né? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, a inimizade, briga, essas coisas a gente já vai tirando fora, porque é o cotidiano de muitos. E ele fala da semente do Espírito, que nós temos que semear. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna, ou seja, algo que vai levar para sempre. E ele fala então desses frutos do Espírito, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, quando você semeia isso, você vai colher para a vida eterna. Irmãos, o mundo está precisando dessa semente. O mundo está semeando ódio, raiva, discórdia. E nós temos que semear coisas boas. Agora, só se você tiver essa semente no seu coração, o Espírito Santo. E Paulo faz um alerta. Diz, olha, tem que ter oportunidade e você tem que agir. A oportunidade vai surgir e você tem que agir. Olha o versículo 10 do que ele diz. Versículo 10. Vamos rodar. E não nos cansemos de... Pois no tempo próprio, senão... Nós não podemos ficar cansados de fazer o bem, não. Cada dia, cada momento. Aí eu chamo a atenção da igreja, cada reunião que vocês têm, que nós temos, é uma oportunidade de nós fazermos o bem, de nós semearmos coisas boas. E Paulo vai dizer, principalmente com as pessoas que convivem com nós, ele reforça inclusive, principalmente também com os da família da fé. Ele diz, na igreja tem que ter isto. Como é que você está lidando com seus irmãos da fé? Aí eu quero chamar a atenção dos membros da igreja. Que tipo de semente vocês estão plantando, nós estamos plantando nos corações dos nossos irmãos? Como vocês se relacionam com eles? Alimentando ciumeira, inveja, discórdia, fofoca? E Paulo diz, lembre, se você plantar isso, você vai colher isso.
Se você plantar isso, você vai colher isso. Na sua casa, o que você está semeando? Discórdia? Vai colher. Lá no seu trabalho, está semeando discórdia? Vai colher. Não se esqueça da lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Termino essa reflexão, repetindo então, essas lições. Nós plantamos a semente que temos. Se você não tem boas coisas no seu coração, você vai plantar coisa ruim. E as pessoas que convivem com você vão sofrer. Lembra que nós semeamos na vida do outro. Nós temos a semente em nós e nós vamos semear na vida do outro. Se você só tem semente ruim na sua vida, você vai implantar isso na vida do outro. Então prepara o terreno do seu coração. Nós temos que preparar o terreno do nosso coração. Não deixar que a semente da carne domine, mas a semente do Espírito Santo. Eu quero terminar com um versículo que eu não mencionei, eu pulei, mas vou retomá-lo. Diz assim o versículo 7. Vamos ao versículo 7. Será que eu não coloquei? Eu acho que não, né? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma parênteses. Temos aí alguns ataques ao cristianismo, a Jesus Cristo, fundo do quintal, porta do quintal, né? Porta do fundo, porta do quintal. Eu estou com um bloqueio na mente. Ainda bem que vocês estão antenados. E alguns estão zombando de Deus. E o que eles estão fazendo? Estão tacando fogo lá. Jesus, quando estava sendo crucificado, esbofeteado, cuspido, o que Jesus fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Quer defender Jesus? Defenda com as armas de Jesus. Quer defender Jesus? Eu não sei se Jesus precisa ser defendido. Quem somos nós para defender Jesus? Ele se defende. Ele disse, se eu quiser eu mando uma legião de anjos, não foi isso? Falou lá para Pilatos. Quer defender Jesus? Você acha que estão zombando de Jesus? Então defenda com as armas do amor. Porque Jesus fez isso. Não quiseram recebê-lo na aldeia dos samaritanos. Vamos, Senhor, orar e mandar descer fogo do céu. Opa, que história é essa? Então, por favor, não encaixe esse versículo nisso. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que existe uma lei que Deus colocou. O que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma lei espiritual. Deus colocou isso. Não zomba de Deus achando que Deus vai quebrar essa lei, dizer não, ele não vai colher isso. Ele diz, vai colher sim. Vai colher. Você pensa que Deus vai passar a mão por cima da sua cabeça? Não vai. Lembre-se, nós estamos falando de obras, não de salvação. Está salvo? Amém. Mas lembre-se, você está salvo, mas como cristão, se você fizer coisa errada, você vai colher isso. Se você semear as obras da carne, vai trazer destruição para a sua vida. Deus criou a lei da semeadura. Então não zombe de Deus achando que Deus não vai aplicá-la em sua vida. Portanto, cuidado com o que você está semeando.